Vamos ver aqui a declaração do CNM, hein? Wilson CNM, tá? O presidente da comissão de arbitragem. Vou esperar a gente voltar para a rádio, porque aí eu vou começar a ler aqui e aí vou... a regra é muito clara em relação a isso. Quando diz que não estando o cotovelo, o braço associado junto a uma disputa de bola, indo de encontro ao adversário imediatamente, passa a poder se interpretar como uma ação de conduta violenta. Como não seria conduta violenta? Se não tivesse força suficiente, mas ele põe o braço flexionado, faz o movimento adicional contra a cabeça do atacante do Palmeiras. Para nós, deveria sim ter sido considerada a expulsão. Então, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, para a gente passar também essa informação na Rádio Jovem Pan, da declaração do CNM, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar sobre a declaração do CNM, o Wilson CNM, sobre a cotovelada no Endrick. Ele se posicionou de encontro ao árbitro da partida, que foi afastado, inclusive, por tempo indeterminado. Ele diz: a regra é muito clara em relação a isso. Quando diz que não estando o cotovelo, o braço associado junto a uma disputa de bola, indo de encontro ao adversário imediatamente, passa a poder se interpretar como uma ação de conduta violenta. Como não seria uma conduta violenta? Se não tivesse força suficiente, mas ele põe o braço flexionado, faz o movimento adicional contra a cabeça do atacante do Palmeiras. Para nós, deveria sim ter sido considerada a expulsão. E aí ele continua: a gente vê o Jean-Pierre, que é o árbitro, a uma distância muito longa da ação. Para ações profundas na área de meta, o árbitro precisa de uma aproximação maior para ver detalhes. Com uma distância tão grande, inclusive com o jogador na frente, que pode bloquear o ângulo de visão, fica difícil analisar a jogada no tempo real. Por isso, teve que haver uma revisão da ação. Para ser considerado braço temerário, teria de considerar a disputa pela bola. Mas como não houve, é uma conduta violenta. O Jean, a decisão final é dele, teve oportunidade de revisar a jogada. Vemos um acerto técnico no pênalti, mas um erro pela disputa. É um caso de cartão vermelho e deveria ter sido aplicado. Vamos conversar com o Jean. Ele vai entrar para o programa de assistência ao desempenho de arbitragem. Um período de análise, para poder, enfim, trabalhar os conceitos do que é uma ação de conduta violenta. Isso é um migué absurdo do CNM. É um migué porque ele foi cobrado agora pelo Palmeiras, está dando polêmica, e aí ele quer afastar. Já tiveram erros bizarros que o CNM até defendeu. Então o CNM também vai querer dar migué em outro lugar e pela primeira vez eu vejo um árbitro sendo punido assim por período indeterminado. Eu quero ver isso se tornar frequente. Não, mas já foi, sim. Aqui já foi. Já foi. O pênalti lá do Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. O árbitro foi. Eu não vou lembrar dia a dia, mas o Porcari, ele sempre manda pra gente. Os caras são punidos, são afastados. Às vezes não o gato, tipo assim, afasta no brasileiro e mete na Copa do Brasil. Eu tenho que ouvir o VAR rápido antes da gente fechar o programa. Vamos ouvir o áudio do VAR. Então vamos lá, vamos escutar os áudios. Habilitado. Decisão tática. Habilitado, tá? Ok. Habilitado de novo. Tô no ao vivo. Bola saiu para possível penal também. Ver se a bola saiu ou não, tá? Ok, estamos checando já, aguarde, tá? Checando possível braço aí. Já, tudo ok, tá, já? Aguarde, Aguarde, aquela 4 baixa. Pra mim tem um pênalti aí, tá? A bola tá só porque a bola tá... Aguarde, tá, Gê? Checando possível pênalti. O jogador no chão. Tem alguma questão para o momento do contato. Possível impedimento antes, mas pra mim legal, tá? Só cheque isso. Uma PP. Aguarde, já. O jogador tá no chão ainda. Ok, perfeito. Bota 16,50. Aí, tava dentro do campo, bota só a PP. Já. Recomendo revisão para possível penal, ok? Recomendo revisão para possível penal. Só chutar a PP, tá? Atenção antes. Ele esquece a bola, só vai no jogador, um braço temerário, tá? Pênalti, cartão amarelo, ok? Ok. Identidade. Ok. Identidade já. Pode deixar falar. É o Zé Ivan. Veio também.
Olha aí, ó. Essa é a situação do VAR. Ele não expulsou porque ele não quis. Sem dúvida. Né, Wander? Teve a chance, inclusive, o fato de estar perto ou longe é uma outra conversa, pode ser mesmo. Às vezes o cara não está vendo o ângulo de visão. E o CNM foi um bom árbitro. Ele pode dar essa dica técnica. Impede, a gente até entende isso, pode acontecer. Mas ele teve a grande chance de ser chamado pelo VAR para ir dar uma olhada lá na tela. Quer dizer, é a chance, o VAR está lá, a gente imagina, para ajudar o cara. Vai lá, dá uma olhadinha só. Pô, mas o mundo viu que o cara deu uma cotovelada no pescoço do Hendrick. E nós aqui na transmissão, todos nós na transmissão, falamos muito sobre isso. Que, na nossa opinião, foi um erro não ter colocado para fora o jogador que bateu no Hendrick. A gente falou isso desde o primeiro momento. E ele foi lá dar uma olhada. Quer dizer, foi uma decisão muito infeliz e realmente eu acho que está certo. Não é comum o afastamento de árbitros, embora já tenha acontecido, mas pelo menos fez alguma coisa. O que ele pode fazer? Prender o cara? Ele reconhece. Ele reconhece que houve um erro, um equívoco e afastou o cara. Foi para o setor de melhorar a análise de lances assim. É o que pode fazer. E a gente é bem escandaloso, porque foi uma cotovelada, uma baita cotovelada, mas também não é o erro mais escandaloso que aconteceu aí para ter essa punição. Eu vejo poucos árbitros serem punidos. Então, é uma situação Mas aí realmente foi um erro muito grave. Foi grave, sim. Poxa vida, como é que você ainda recebe o alerta, né? Claramente é um lance de uma força desproporcional. Teria que ter. Eu acho que é um afastamento. É que o Jean-Pierre também já não estava apitando muito, né? E agora vai tomar ele também estava sempre como árbitro terceiro e lá também, né? Ele não é grande coisa, né? Realmente. É que tem tanto jogo que os caras precisam enfiar uns caras. O problema todo é a geração incompetente. Eles criaram um grupo de. Bom, galera, a gente vai encerrando mais um Bate-Pronto. Agradecendo aí sua audiência. Mais uma vez, a gente passou de 40 mil pessoas no YouTube. Baita audiência também na Rádio Jovem Pan. E já te convocando, né? Porque amanhã tem canelada, amanhã tem Bate-Pronto e amanhã tem o sorteio ao vivo no Bate-Pronto da Libertadores, hein? Sorteio da Libertadores ao vivo aqui no Bate-Pronto. Você acompanha com a gente a partir de meio-dia. Uma boa tarde para todos vocês. Bate-Pronto.